Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Pai de infinito amor e bondade. Gratidão, Senhor. Esse é o sentimento que reina na gente. Gratidão por todas as oportunidades que o Senhor nos concede. Gratidão a Ti, Jesus, governador desta casa maravilhosa, a Mãe Terra. Muito obrigado por permitir que aqui estivéssemos unidos e reunidos em Teu nome. Pois disseste que, quando 2 ou mais pessoas estivessem unidas e reunidas em Teu nome, Tu ali se fazia presente. É nessa certeza, nessa confiança que nós estamos aqui, unidos e reunidos em Teu nome, para estudar os Teus santos evangelhos, os Teus santos ensinamentos, a proposta trazida pelos espíritos que compõem o Educandário Espírita Joana d'Arc é uma advertência. Fora da caridade não há salvação. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe outro caminho. E é traçado pelo Mestre Jesus. Ele que é conhecedor de todos os passos que temos que dar, pois este caminho ele já percorreu. Esse espírito de alta hierarquia que um dia passou em terra por aqui, trazendo seus ensinamentos, trazendo os postulados de habilitação, para que nos tornemos espíritos habilitados a frequentar outros lugares no universo. Pois o Mestre Jesus, ele nos dá essa condição. Ele nos habilita a sermos espíritos viajores, que possamos adentrar outros universos, que possamos adentrar outras galáxias. Essa é a proposta trazida pelo Mestre Jesus quando ele nos traz o princípio da educação sideral dentro dos seus evangelhos. Essa é a proposta. E nesse capítulo 15 tem 2 itens que a gente vai dar uma estudadinha nele, dar uma observada mais profunda, que o professor Hipólito Leão Denis Arrivaia nos pede. Item 8 e item 9. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Ele diz assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, num princípio universal, ela se assenta. Ela abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade. O dogma fora da igreja não há salvação se estreita, se apoia, se estriba. Não na fé fundamental em Deus, nem na imortalidade da alma. Sabemos que isso é base de todas as doutrinas. Mas a fé que está em especial, uma fé postulada em dogmas particulares, exclusivos e absolutos. E esses dogmas, longe de unir os filhos de Deus, os afastam um do outro. Alimenta e sanciona a irritação entre os sectários. Os diferentes filhos de Deus, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade. Pois é maldito aquele que não pensa como eu. Que é maldito
aquele que não aceita o que eu digo. Este é o dogma trazido, a fé trazida dentro da igreja. Que uma vez que eu estando fora da igreja, eu estou fadado ao inferno eterno após a morte. Nenhuma chance tem. Nada de que fizer, nem eu, nem os meus, vai me ajudar. Porque eu já estou derrogado a ali estar por toda a eternidade. Ou seja, uma vez que Deus é infinito amor e infinita bondade, onde traz a suprema hierarquia do amor toda sobre ele. Há de se admitir isso de Deus? A gente, tão pequenino que somos, não permitimos que um filho nosso fique de castigo por um dia no milho ajoelhado. Será que Deus vai permitir que um filho seu queime eternamente em um castigo, sem dar nenhuma oportunidade, sem promover nada para que melhore esse filho, só promovendo a revolta? Porque isso é o que a gente vê. Uma vez que eu não cuido, uma vez que torna-se desleixo da minha parte para com meu filho, e ele envereda por caminhos que não foram bem assistidos por mim. E por isso, ele ao me pedir uma segunda chance, eu não vou dar? Será que não é merecedor? Um filho que bate na porta do pai, lhe pedindo auxílio e amparo. Temos visto muitas situações agora, nesses momentos de pandemia. Muita gente perdendo seus empregos. Muita gente vivendo uma situação difícil. Será que se um filho nosso tiver numa condição dessa e bater na nossa porta, nós não vamos socorrê-lo? São essas reflexões que é bom que a gente faça. É bom que a gente medite nela. Porque eu sou de determinada igreja, de determinada seita, de determinada religião, de determinada norma de conduta, e o meu filho não é. Aí eu vou abandoná-lo. Eu acho que eu tenho que rever meus conceitos acerca desse Deus de amor e de bondade que tanto prego. Porque uma vez que eu esteja dentro de uma igreja, seja em qual templo for, eu vou estar falando em nome de Deus. Eu vou estar falando no Deus de amor e de bondade. E para falar do Deus de amor e de bondade, eu tenho que trazer os seus exemplos práticos do seu amor e da sua bondade. E a gente vê que Deus nos dá amor e bondade abundantemente, todos os dias, todas as horas e a todo momento. Então é confiante nessa abundância que Deus proporciona a gente sempre, todos os dias. Todos os dias Ele está nos dando cada vez mais oportunidades de crescimento. Mas isso a gente só consegue estando junto, cada um na sua caminhada. Porque uma vez que eu só beneficio os que estão comigo, ao meu lado, preso a um dogma, preso a um circuito, preso a umas regras. E aí? Como é que fica o todo?
como é que fica a grande diversidade que há de espíritos pensadores no meio desses 28 bilhões de espíritos que circundam a Terra. Então são coisas que a gente tem que ver. Não é uma coisa tão simples, porque a engrenagem é muito complexa da Terra, que é um planeta dos menores do sistema. Existem outros sistemas galácticos. Existem 200 bilhões de galáxias. Mas vale salientar que isso é o que a máquina pôde alcançar. Foi até onde a NASA teve permissão de ir. Então são contas, são coisas que a gente tem, que informações que tem que quebrar esses preconceitos que a gente tem. Porque quando vem a fome, ela separa? Ela distingue quem é quem? Não, ela é a fome. Ela é a sede. Ela é a dor. E a dor, ela não separa. Quem é católico, protestante, budista, hinduísta, espírita, espiritualista, umbandista, candomblessista, maometista? Não. Ela é dor, ela é fome, ela é frio. São as sensações e as ações da falta. Porque quando eu falto para com meu irmão, reverbera no seu corpo físico, que reverbera em mim em um pedido. Eu estou com fome, eu estou com sede. Então, são essas condições que a doutrina dos espíritos, ao contrário das outras que separa, tem de juntar. Quem participa das mediúnicas, as reuniões mediúnicas, quem é trabalhador da casa espírita, vê muito bem isso acontecer. Espíritos que nada mais são do que os próprios homens que estão sem as vestes da carne. Mas chegam na nossa casa, desconhecedores das verdades. As verdades espirituais. Então, são esses dogmas que tanto comprimem a informação e não repassa. A verdade é essa. E a gente se depara com esses irmãos desnorteados no pós-morte. O professor Rivaio põe aqui o seguinte, dentro da sua observância. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram um pelos outros. Isso é, fora da caridade não há salvação. Porém, dentro do dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem um amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Porque o Evangelho pede, ele nos orienta. Amai até os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam. Isso é Jesus. Isso é Jesus que nos traz essa informação. Por quê? Porque ele sabe que a vida vai continuar. Ele sabe que tudo vai se processar. O processo reencarnatório vai acontecer. A evolução tem que acontecer. Porque nós somos espíritos
que temos uma tecla que ela dá a partida, ela dá o start, ela dá o play, mas ela não tem a tecla do retroceder. Não rebobina. Segundo André Luiz, diz que o espírito, ele não retrograda, ele não volta. A catraca de Deus só anda para frente. Só para frente. Emmanuel pede a Chico que ao tropeçar, caia para frente, porque quando se levantar já deu um passo. Então isso são as condições que nos são trazidas dentro dos evangelhos. A doutrina dos espíritos, ela traz justamente essa união entre os irmãos. É bem interessante que na época de Kardec, as pessoas que frequentavam o centro espírita, no qual ele fundou, eram judeus, católicos, protestantes. E quando saíam do centro, de colher as informações, cada um voltava para o seu templo, para a sua vida. Porque quando se fala que a doutrina dos espíritos ela é de domínio público, é porque tudo o que foi colocado para abafar, para acabar com a informação, que ela não chegue a todo mundo, que atinja a grande massa de conhecedores, a toda a população, existe sempre dentro de alguma doutrina alguém que busque, que pegue a essência, que leve e que plante. E assim vai, e assim anda-se. Mas se alguém acha que detém toda a verdade, ela é absoluta, é um direito que vos cabe. Porque a verdade não pode ser contida, porque a verdade absoluta é Deus. Deus tem a verdade absoluta. Ele é detentor da verdade absoluta. Ele não abre mão da verdade absoluta. Então só Deus é quem tem essa verdade absoluta. Para nós descobrimos verdades, descobrimos métodos para se chegar a uma determinada verdade. Está aí uma correria por todo mundo. Todo mundo correndo para se achar, aplicando todos os métodos que se conhece, para se achar a cura do Covid-19. Então, ao homem, ele é dado a descobrir todos os dias. Todos os dias. Ele tem que buscar. Ele tem que catar. Ele tem que ir na rua. Buscar informação. Ele tem que ir no laboratório. Buscar pesquisa. Ele tem que ir nos livros. Ele tem que se instruir com os outros homens. Buscar informação, seja aqui, ali ou acolá. Porque é assim. Somos espíritos viajores. Somos espíritos sedentos de conhecimento. E por ser sedento de conhecimento, vivemos buscando cada vez mais a verdade. Fora da caridade, não há salvação, ela traz esse princípio da união. O fora da igreja não traz salvação, ela traz o princípio, essa máxima traz o princípio dogmático da separação. Separar os irmãos. Do mesmo jeito, é o fora da verdade não há salvação. Como pode o homem asseverar de possuir toda a verdade
já que a verdade absoluta, segundo o Evangelho, ela é para os espíritos evoluídos, porque estão mais próximos de Deus, já se depuraram muito dessas mazelas que nós carregamos ao longo de todas as encarnações, de todo o processo evolutivo. Se depuraram. Então, não é coisa nossa. Não está no nosso patamar, na nossa dimensão de conhecimento. Eu costumo dizer, tem pessoas que até me olham atravessado quando eu digo eu estou mais próximo. Por que eu falo eu nessa condição de eu? Porque tudo que eu estou falando para vocês, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então por isso que eu digo que quando nós estamos na condição de espíritos reencarnantes em planeta de expiação e prova, estamos mais próximos da base do que do topo da montanha. Estamos na caminhada, mas estamos lá, muito próximos da base. Então não vamos nos iludir que somos detentores da verdade, pois a verdade para nós só é relativa ao nosso adiantamento. A verdade ela se apresenta para a gente tornando-se muito volátil, com muitas transformações a todos os dias. Há tão pouco tempo atrás, dentro do domínio dessa verdade, se afirmava que a Terra era plana. Se via um céu plano, limitado, mas plano. Se via uma Terra que era plana. E havia uma convergência no final. Existia esse pensamento. Mas as verdades foram vindo e caiu por terra. Essas afirmativas de uma época. Porque ela era a afirmativa de um povo de uma época. Há muito pouco tempo atrás, década de 30, Chico trazia a informação da espiritualidade que poder-se-ia utilizar equipamentos sem fio e que se comunicaria uma pessoa com a outra e a pessoa daqui que está fazendo a comunicação com o interlocutor veria sua imagem e se falaria em tempo real. E ele dizia que no futuro próximo isso iria acontecer. Também aqui na Terra. Porque já na década de 80, Chico traz uma informação da espiritualidade maior, que os evangelhos do Cristo seria divulgado em multimídias. A doutrina dos espíritos ela ia ser divulgada em multimídia. E passado alguns tempos, 35 anos, e essa informação de Chico procede. Ela se torna uma verdade hoje. Vocês são testemunhas disso aí. Nós somos testemunhas disso aí. Estamos numa era onde a gente usa a tecnologia da informação para falar das verdades do Cristo, da doutrina dos espíritos, por meio de um smartphone. Então os espíritos, eles têm um nível de verdade muito maior do que o nosso. Mas nós não temos a condição ainda de conceber tudo. Jesus adverte Nicodemos. Quando eu te falo das coisas que acontecem aqui na Terra, tu não compreendes?
quanto mais das que acontecem no céu. É por conta da nossa limitação. A verdade ela é nos dada em doses que possamos conceber, que possamos admitir. O que dizer de conhecimentos que a gente tem hoje, de coisas que acontecem hoje, para o homem da era das cavernas? Ele compreenderia o quê? Se eu chegasse para ele e dissesse assim, me passe um e-mail, ele iria compreender? Não. Por quê? Porque não estava maduro o suficiente para entender este tipo de tecnologia, este tipo de verdade. Mas eles, lá atrás, fundamentaram o que a gente tem hoje como o nascimento da agronomia, partiu lá, na época das cavernas. A ciência agronômica partiu lá. A agropecuária nasceu lá. Foi onde fez os homens, diante de uma verdade, de um conhecimento, de um método, aplicar a tecnologia única disponível ali, muito resumida, mas tinham homens já com um grau de inteligência aquém da grande maioria, conhecedores de determinadas verdades, que é verdade de se plantar próximo do rio, porque eu tenho a consciência de que a terra é mais produtiva, pela metodologia da observação, e o homem cresce muito com o observar. Toda grande ciência, toda grande metodologia aplicada, ela vem de um grande fundamento da observação. A doutrina dos espíritos tem todas essas verdades aqui contidas de ensinamento por conta de muita observação do Sr. Allan Kardec. O professor Leon debruçou noites e mais noites, dias e mais dias estudando. Porque está lá na metodologia, trazida em O Livro dos Médiuns. Quem disse que é fácil? Quem disse que ser espírita é fácil? Quem disse que estudar a doutrina dos espíritos é fácil? Quem disse que é fácil seguir o Cristo? Não. Não é fácil. Porque exige renúncia. Tudo que a gente não quer é renunciar. Tudo que a gente não quer é deixar um pouco de lado o nosso egoísmo, o nosso eu, as nossas verdades, para parar para ver as verdades universais. As verdades trazidas pelos Espíritos, que muita gente ainda hoje não aceita. Que o Espírito pode ter a comunicabilidade com os vivos, com os que estão na carne, com os que estão encarnados, através de um médium, após a morte do corpo físico. Muitos não acreditam, até tendo a faculdade mediúnica que lacra, que é de efeito físico, que é você poder ter um espírito onde você vai ter peso, temperatura e densidade. Uma densidade relativa, mas tem. Onde você vai ter a prova física da desmaterialização de determinados órgãos físicos, ele rematerializado
e materializado no local dele um outro equipamento, um outro órgão a funcionar perfeitamente. Utilizando do fluido cósmico universal, utilizando as moléculas que estão ali naquele corpo físico, usando as mesmas células que compõem aquele organismo físico para que não houvesse rejeição. E tem gente que não acredita. Inclusive, isso acontecendo com ele. Não acredita. Não acredita que seja possível. Mas exames feitos em laboratórios por patologistas, conhecedores do que é o processo, feito na frente de cirurgiões, todo o processo cirúrgico foi feito ali na frente de cirurgiões. E o cirurgiado desencarnou 7 anos depois, sem acreditar. O professor do professor Paulo César Frutuoso, doutor e cirurgião geral. Ele era o primeiro assistente do professor dele, o doutor que não aceitou e passou por esse procedimento cirúrgico, sem cortes, mas com processo de desmaterialização de uma válvula mitral. São verdades que só cabe a gente aceitar ou não, acreditar ou não. Vão deixar de ser verdades? Não vão deixar de ser verdades. A imortalidade da alma é uma verdade absoluta, e quem disse foi Jesus. A sobrevivência do espírito, a morte do corpo físico, foi Jesus que nos provou. Não na sexta, mas no domingo. Que Jesus ressurja no coração da gente. Que Jesus reapareça e nos contagie com a saudade imensa que temos que ter dele, com sede de conhecimento que ele possa nos trazer. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Que Deus nos abençoe. Muita paz.